Finalmente, a tempestade passou e tá tudo ensolarado de novo. Sem nuvens à vista, afinal, não precisa passar o dia todo dentro de casa. De repente, um raio atinge uma árvore a apenas 30 metros de distância. Uau, o que acabou de acontecer? Será que as tempestades podem ser invisíveis? O Thor tá lutando com alguém perto da sua casa? Não! Este é um fenômeno meteorológico extremamente raro, mas real, que os cientistas chamam de raios do nada. Parece inacreditável e um pouco assustador? Bem, hoje vou falar sobre os sustos mais estranhos e mortais da natureza. Mas antes, vamos voltar à aula de ciências por um segundo. O que causa tempestades e raios para começar? Em um dia ensolarado, o solo fica quente e o ar próximo a ele se aquece. À medida que esse ar quente e úmido sobe, ele entra em camadas mais frias da atmosfera. A umidade se condensa em minúsculas gotas de água e, quando elas se juntam, pronto, agora temos uma nuvem grande e fofa. Mas às vezes o ar ascendente simplesmente não para, ele continua subindo até formar aquelas nuvens de tempestade imensas chamadas cumulonimbus. Dentro delas é o caos. Gotas de chuva, pedaços de gelo e água são sacudidos como se estivessem em um liquidificador gigante no céu. Quando esses pedacinhos batem uns nos outros, eles trocam pequenas cargas elétricas. Toda essa agitação troca essas cargas até que a nuvem inteira se transforma em uma bateria carregada. Positiva em cima, negativa embaixo e o chão vibrando lá embaixo. Então, bum! O desequilíbrio se rompe e um raio rasga o céu. Em uma fração de segundo, ele superaquece o ar a cerca de 27 mil graus Celsius, o que é mais quente que a superfície do Sol. O ar explode para fora tão rápido que cria uma onda de choque, e esse é o som inicial do trovão que acorda o seu cachorro. Normalmente, tudo isso acontece logo abaixo da tempestade. Como pode parecer assustador, você sabe que é hora de correr para dentro. No entanto, os raios nem sempre seguem essas regras, e é aí que surgem os chamados raios do nada. Diferente dos raios comuns, estes partem do topo da tempestade, viajam lateralmente pela alta atmosfera e depois descem, às vezes a até 50 km de distância. Eles podem ser extremamente perigosos. É por isso que os especialistas recomendam a regra dos 30-30. Se o raio e o trovão tiverem menos de 30 segundos de intervalo, entre e espere 30 minutos após o último estrondo. Tudo isso parece assustador, mas lembre-se, as chances de ser atingido por um raio já são incrivelmente pequenas, e quando se trata de um raio do nada, é tão raro que os cientistas nem têm dados suficientes para calcular as chances. Agora, a maioria dos raios fica a 16 quilômetros da tempestade, onde se originou. Quando ele viaja a mais de 100 km, chamamos isso de mega-raio. Em 2017, cientistas registraram um que percorreu 820 km, do Texas até perto de Kansas City, 2 vezes a largura da Califórnia. Agora, vamos falar de outra surpresa meteorológica que surge do nada. Eles são chamados de microexplosões secas, rajadas de ar que podem causar o caos. Veja como funciona. Lá no alto da tempestade, gotas de chuva começam a cair. Mas conforme caem por uma camada de ar muito seco, algo estranho acontece. Elas evaporam antes de atingir o solo, e quando isso acontece, resfriam o ar ao redor muito rápido. Agora, esse ar frio fica subitamente muito mais pesado que o ar abaixo dele, então cai como uma pedra, ganhando velocidade na queda. Essas rajadas de vento podem atingir velocidades de mais de 100 milhas por hora, atingir uma área com menos de 3 milhas de largura e durar apenas de 5 a 15 minutos. Mas nesse tempo, elas podem derrubar árvores e lançar poeira como uma tempestade de areia rasteira. Aquele vento com força de furacão sopra direto para baixo vindo das nuvens, depois atinge o solo e se espalha em todas as direções como uma mini onda de choque, como se o chão fosse atingido por um meteoro de ar invisível. Tais microexplosões são especialmente perigosas para aviões durante a decolagem e o pouso. Uma rajada repentina de ar para baixo pode inclinar, desestabilizar ou até capotar um avião se ele estiver baixo o suficiente. Primeiro, o fluxo de saída gera um vento de cauda, subindo o avião. Mas segundos depois, o vento muda para um vento de proa poderoso, cortando a sustentação e forçando o avião para baixo perigosamente. Ou seja, ele é empurrado para frente, jogado para baixo e desacelera demais ao tentar pousar. O piloto tem poucos segundos para reagir e há pouco espaço para se recuperar. É como se o céu mudasse de ideia 3 vezes seguidas e o avião ficasse preso no meio. As microexplosões já foram um mistério tão grande que os pilotos quase não tinham defesa.
Mas após vários acidentes graves na década de 1980, estudá-las tornou-se uma prioridade máxima na meteorologia. Hoje, os aeroportos usam radares Doppler e alertas de tesoura de vento para detectá-las antes que ocorram. Para a próxima armadilha climática, imagine-se caminhando por um vale tranquilo ao pôr do sol. O ar tá parado. Céu tá limpo. Tudo parece calmo. Calmo até demais. Então, de repente, a temperatura cai em apenas alguns minutos. Você realmente sente o frio descendo as colinas como neblina, rastejando pelo chão e puxando seus tornozelos como uma criatura de ar invisível com mãos geladas. Sua respiração torna-se visível. Suas mãos começam a arder com frio e você fica ali parado, confuso. Esse fenômeno é chamado de piscina de ar frio. Basicamente, quando o sol se põe, o solo esfria rápido. O ar logo acima dele também esfria. O ar frio é mais pesado que o ar quente, então ele desliza a colina abaixo como água invisível. Se você tiver em um vale, bacia ou qualquer tipo de ar em forma de tigela, esse ar frio se deposita no fundo e fica ali parado porque não há vento para empurrá-lo. Se o céu estiver limpo, o ar continua ficando cada vez mais frio durante a noite. E como o ar frio não consegue escapar do vale, a temperatura pode despencar para recordes negativos, mesmo que lugares a poucas milhas dali tenham temperaturas normais. Isso não é só um friozijo, pode ser fatal. No inverno, esse efeito é mais forte e perigoso, porque desde o início o ar já está gelado, então temos mínimas extremas. Em um lugar chamado Peter Sinks, em Utah, as temperaturas caíram para até menos 69 graus. Isso é mais frio que parte da Antártida e acontece sem aviso prévio. Em um momento tá clima de suéter e minutos depois você pensa, cara, espero ainda ter meus dedos. Se bolsões de ar frio são como o freezer da natureza, então os strudels são seus ralos. Eles se formam na primavera quando o degelo inunda deltas de rio sobre o gelo marinho. A água doce que chega inunda a superfície, encontra fendas ou pontos fracos e escoa para baixo em jatos estreitos. Pensem em redemoinhos verticais cortando o gelo. Essa drenagem não é movida por água salgada subindo, mas pela pressão da camada inundada forçando fendas e buracos de respiração de focas. Vistos de cima, giram em espirais perfeitas, quase bonitos demais para algo que pode rasgar o gelo marinho. Esses jatos podem cavar o fundo do mar, criando buracos que podem ter vários pés de profundidade. Isso é arriscado se você estiver no gelo e pode ser um problema para tubulações submarinas próximas. Aterrorizante se estiver perto, mas hipnotizante se puder ver de cima. Agora, essas excentricidades climáticas são interessantes, mas tem mais. Já ouviu falar de raio globular? Uma orbe brilhante flutuando pela sala, zumbindo e então, pof! Ninguém sabe bem como funciona, mas já foi visto em aviões e em cozinhas. Depois, há os sprites e jatos azuis, raios que disparam para cima das tempestades até a estratosfera, como tentáculos celestiais ou águas vivas de neol. Lindos, assustadores e visíveis apenas de cima. Sem esquecer o Habub, uma parede enorme de poeira que avança pelo deserto como se estivesse em um filme de desastre. Em um minuto tá sol, no outro é meia-noite ao meio-dia, com areia nos dentes e nas sobrancelhas. Mas esses ficam para outra hora. O fato é que a natureza é bela e imprevisível. Às vezes ela lança um raio de um céu ensolarado ou transforma o tempo calmo em um martelo de vento devastador. Então, da próxima vez que reclamar do tempo ruim, lembre-se, pelo menos ele não está tentando te emboscar com um congelamento súbito ou raio sem nuvens ou chuva à vista. Boa sorte!